Comissão Nacional da Verdade, Relatório Final, Volume 2, Brasília, dezembro de 2014. Capítulo sobre técnicas de tortura psicológica. Citação de fonte primária. Manual KUBARK. Interrogatório contra inteligência. Central Intelligence Agency. Julho de 1963. Classificado como secreto. O que está escrito nesse manual não foi inventado numa sala de reuniões em Washington. Foi testado em seres humanos, em pacientes de um hospital psiquiátrico, no Canadá, sem consentimento de ninguém. Existe uma linha reta entre uma sala de hospital em Montreal, em 1957, e os porões do DOI Code em São Paulo, no começo dos anos 1970. Essa linha foi desenhada pela CIA, e ela só foi documentada, em português, num relatório oficial do governo brasileiro, em 2014. O que conecta essas duas pontas, um hospital canadense e os centros de detenção da ditadura brasileira, é um conjunto de experimentos que o governo americano financiou em segredo por mais de 20 anos, e que só veio à tona porque um senador americano resolveu abrir um arquivo que deveria ter ficado fechado para sempre. Hoje, vocês irão conhecer a operação que a CIA chamava de MKUltra e o caminho documentado que levou as técnicas desenvolvidas em cobaias humanas no Canadá até os interrogatórios da ditadura militar brasileira. Era 1953. A Guerra Fria estava no seu ponto mais gelado. O governo americano tinha uma certeza e um medo. A União Soviética estava desenvolvendo técnicas para controlar a mente humana, para forçar confissões, para reprogramar agentes capturados, para transformar um ser humano num autômato obediente. Essa certeza, baseada em pouquíssima evidência real, foi suficiente para o diretor da CIA, Allen Dulles, autorizar o projeto MKUltra, um programa secreto de pesquisa sobre controle mental, financiado com verbas não rastreáveis, conduzido em laboratórios de universidades americanas e canadenses, sem comitês de ética, sem consentimento dos pacientes, sem limites definidos. Donald Ewan Cameron nasceu em 1901, em Edimburgo, Escócia. Formou-se em medicina, especializou-se em psiquiatria e construiu uma das carreiras mais respeitáveis da sua geração. Em 1957, Cameron era diretor do Allen Memorial Institute, da Universidade McGill, em Montreal, um dos mais renomados centros de pesquisa em saúde mental da América do Norte. No mesmo ano, foi eleito o primeiro presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Por fora, o médico mais influente da sua área no mundo ocidental. Por dentro, o pesquisador que recebia dinheiro da CIA, disfarçado de bolsa de pesquisa, para conduzir experimentos de desprogramação mental em pacientes que foram ao hospital para tratar ansiedade, depressão e insônia. Cameron acreditava numa teoria que chamava de de-patterning, apagar padrões de comportamento e memória de um paciente usando choques elétricos em alta voltagem, privação sensorial e drogas psicoativas, para depois reprogramá-lo com mensagens gravadas em loop. Uma limpeza de disco rígido. Exceto que o disco rígido era um ser humano. Os pacientes selecionados por Cameron não eram criminosos, não eram prisioneiros de guerra. Eram pessoas que chegaram ao hospital pedindo ajuda. Uma professora com sintomas de ansiedade, um advogado com depressão leve, uma mãe de família que não conseguia dormir. O que acontecia com eles dentro do Allen Memorial Institute durava semanas, às vezes meses. Primeiro, sono induzido por barbitúricos. Os pacientes podiam passar de 20 a 65 dias sedados, acordando apenas para usar o banheiro, com uma voz gravada, repetindo frases em loop no fone de ouvido, enquanto dormiam. Cameron chamava isso de psychic driving. Depois, sessões de eletroconvulsoterapia em intensidade 30 a 40 vezes acima do padrão clínico da época. Uma sessão por dia, às vezes duas, e durante alguns experimentos, doses de LSD, mescalina e PCP, sem que os pacientes soubessem o que estavam recebendo. O resultado era previsível para qualquer pessoa que não estivesse tentando convencer a CIA de que o experimento funcionava. Os pacientes saíam destruídos, sem memória de fatos básicos da própria vida, incapazes de andar ou de falar de forma coerente,
precisando reaprender funções motoras elementares, sem reconhecer os próprios filhos, e sem nunca saber o que havia sido feito com eles. O subprojeto 68 do MKUltra, a designação oficial do trabalho de Cameron, foi financiado pela CIA entre 1957 e 1964, através de uma organização de fachada chamada Society for the Investigation of Human Ecology. Os cheques eram emitidos formalmente para a Universidade McGill. Cameron recebia o equivalente em valores atuais a centenas de milhares de dólares por ano. Em 1963, a CIA consolidou o conhecimento acumulado em uma década de MKUltra num documento de 128 páginas. Seu título, KUBARK, Counterintelligence Interrogation. Julho de 1963, classificação secreto. O manual KUBARK não citava Cameron pelo nome. Não precisava. Era o produto destilado de uma década de experimentos. Um compêndio técnico de como destruir a resistência psicológica de um ser humano. Privação sensorial, desorientação de tempo e espaço, exploração de medos individuais, humilhação sistemática, dor de baixa intensidade aplicada de forma imprevisível para maximizar a sensação de descontrole. Tudo documentado, tudo categorizado, tudo pronto para exportação. E foi exportado. A CIA treinou agentes de inteligência de países aliados durante a Guerra Fria. Conduziu cursos na zona do Canal do Panamá, a Escola das Américas. Enviou assessores para governos militares na América Latina. Forneceu equipamentos, comunicação segura e metodologia operacional. No Brasil, os agentes do DOI-CODI, o Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, o braço de repressão mais sistemático da ditadura militar, foram treinados e equipados com tecnologia e metodologia americana. Segundo o relatório final da CNV, publicado em dezembro de 2014, agentes da CIA estiveram presentes em sessões de interrogatório no Brasil. A CIA forneceu os computadores usados para catalogar e rastrear os nomes de presos políticos, e as técnicas de interrogatório coercitivo documentadas no manual KUBARK foram encontradas descritas nos manuais operacionais do DOI-CODI. O que Donald Cameron testou em pacientes canadenses que foram a um hospital pedindo ajuda para dormir melhor foi sistematizado pela CIA, traduzido para agentes latino-americanos e aplicado em presos políticos brasileiros que nunca saberiam de onde aquelas técnicas vieram. O MKUltra só chegou ao conhecimento público em 1977, quando o Comitê Church, a comissão do Senado americano que investigava abusos da CIA, descobriu uma caixa de documentos arquivada por engano num depósito diferente dos demais registros do programa. A CIA havia ordenado a destruição de todos os registros do MKUltra em 1973, 2 anos antes do início das investigações do Senado. A maioria desapareceu, mas aproximadamente 20.000 documentos sobreviveram porque estavam arquivados num depósito diferente. Quando o diretor da CIA, Stansfield Turner, apresentou esses documentos ao Senado americano, em agosto de 1977, as audiências foram transmitidas ao vivo pela televisão. O escândalo foi imediato, mas os sobreviventes dos experimentos levaram mais de uma década para conseguir identificação e compensação parcial do governo canadense. No Brasil, o caminho foi mais longo e mais tortuoso. Em 2012, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional da Verdade, com mandato para investigar graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988. 2 anos de trabalho, acesso a arquivos parcialmente liberados e mais de 1.000 depoimentos resultaram no relatório de 3 volumes, publicado em dezembro de 2014. O volume 2 do relatório final documentou, com referências diretas ao manual KUBARK e a arquivos desclassificados da CIA, a transferência de metodologia de tortura psicológica do projeto MKUltra para o aparato repressivo da ditadura brasileira. Essa conexão nunca havia sido apresentada ao público brasileiro em formato audiovisual. Ela estava nos arquivos, estava documentada, estava disponível para qualquer pessoa com acesso ao relatório. Mas esse arquivo nunca havia sido aberto assim.
Donald Ewan Cameron morreu em setembro de 1967, de ataque cardíaco, durante uma escalada em montanha no Canadá. Nunca respondeu judicialmente pelos experimentos. Em 1988, o governo canadense pagou compensação de $80 mil canadenses para cada família identificada dos pacientes submetidos aos experimentos de Cameron. O governo americano, que financiou os experimentos, nunca pagou compensação direta. Em setembro de 2024, um tribunal da província de Quebec autorizou uma ação coletiva movida pelos descendentes dos pacientes do Allen Memorial Institute. A ação acusa tanto o governo canadense quanto os herdeiros institucionais do programa. O processo segue ativo. Os arquivos completos do MKUltra permanecem parcialmente classificados. A CIA estima que menos de 20% dos documentos sobreviveram à ordem de destruição de 1973. O que estava nos outros 80%, nunca saberemos. No Brasil, o relatório final da CNV identificou 434 agentes do Estado responsáveis por graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Nenhum foi processado penalmente. A Lei de Anistia de 1979 permanece em vigor. Os documentos completos do subprojeto 68 do MKUltra permanecem parcialmente inacessíveis. O governo americano continua sem pagar compensação direta às famílias. Os arquivos físicos do DOI-CODI brasileiro, os registros do que foi feito, por quem e contra quem, permanecem incompletos, com documentos destruídos antes que a CNV pudesse recuperá-los. O processo judicial no Canadá, autorizado em 2024, é o último capítulo aberto dessa história. Mas há uma pergunta que os documentos disponíveis ainda não conseguem responder completamente. Quantas pessoas passaram pelo Allen Memorial Institute sem que seus nomes tenham sido registrados? Quantas técnicas foram exportadas sem que os manuais tenham sido preservados? Quantos arquivos foram destruídos antes de 1973? Precisamente para que essa pergunta nunca pudesse ser respondida. E enquanto você assiste a esse vídeo, em algum servidor classificado do governo americano, existem documentos que respondem a essas perguntas, com prazo de desclassificação definido para depois de 2040. Esse é o Arquivo Sombrio.